você não vai ter os mesmos amigos para sempre. E aí, gente, olha só, eu queria começar esse vídeo, esse novo episódio desse podcast, me humilhando perante a igreja. Gente, eu não estou conseguindo fazer episódios semanais. Vocês me perdoam? 70 vezes 7, lembrem-se. Perdão, eu não tô conseguindo. A gente vai ter que voltar para o esquema quinzenal, porque tá sendo complicado e eu tô falhando constantemente. E isso é muito ruim, porque vocês ficam esperando, eu me sinto culpada por não conseguir. Então, vamos fazer um novo acordo? Vamos acordar aqui que os episódios vão ser quinzenais. Amém? Até o final do ano vai dar certo. Queria conversar com vocês sobre amizade hoje. Eu tava na FEFIC mais cedo. Eu não conhecia a FEFIC. A FEFIC é a Feira de Ficção Cristã. Eu tinha ouvido falar no ano passado quando eu entrei na editora, mas não tinha tido a oportunidade de estar presencialmente, até porque eu trabalhava home office em outro estado. Esse ano na Bienal eu tive a oportunidade de conhecer a Sara, que é a idealizadora da feira. Conheci a mãe dela também, falamos sobre a FEFIC. Fiquei super animada para poder estar lá. E hoje, era o primeiro dia, né? Foi o primeiro dia. A FEFIC vai ser de hoje, dia 16 até sábado, dia 19. E foi muito legal, assim, tá lá. Encontrei um amigo da antiga igreja, assim. A gente tava conversando sobre ir fazer alguma coisa na sexta-feira, porque a Vika chega, enfim. E aí me veio essa temática, porque a gente estava falando sobre a dinâmica da amizade. Eu lembro que, antes de eu me converter, eu tinha uma frase quase que clichê, pessoal, que eu falava assim: se entrou na minha vida, não sai. Se for pra sair da minha vida, por favor, não entre. Quem entra na minha vida é pra sempre. E eu tinha esse lema comigo. Eu fortemente acreditava que as pessoas que entravam na minha vida, elas iam permanecer a longo prazo, assim. Só que você vai crescendo, amadurecendo, as estações vão mudando e você vai percebendo que nem sempre se mantém desse jeito. E que tá tudo bem, faz parte da vida, inclusive. Então, o tema desse podcast é: você não vai ter os mesmos amigos para sempre. Não é que as pessoas são descartáveis, não é que a gente vai lidar com as pessoas como se elas fossem, não importam, vão embora mesmo. Não é isso. Mas a gente precisa deixar ir o que precisa ir. Tem uma passagem, inclusive, eu não vou lembrar o endereço agora de cabeça, mas o enredo da história era sobre o apego de Samuel com Saul. E aí, inclusive, Deus chama a atenção de Samuel, porque Saul morre. Saul terminou a vida ali não honrando o Senhor e tudo mais. Davi já tinha sido ungido rei, estava naquele processo. E Samuel estava muito apegado. Saul já tinha ido, mas Samuel estava apegado ainda ao fato de Saul ter sido rei, apegado à pessoa. E o Senhor chama a atenção de Saul, o Senhor chama a atenção de Samuel, do tipo: até quando você vai ficar apegado a uma coisa que eu já me desapeguei, sabe? E muitas vezes a gente lida assim com as pessoas na nossa vida. Não sei quem me acompanha há muito tempo, mas eu passei por algumas mudanças meio que drásticas, assim. Eu morava e cresci, nasci, cresci, morei a vida praticamente inteira em Vila Velha. Me converti, voltei para Jesus, na verdade, em 2016. Eu ia à igreja, mas eu achei uma comunidade mesmo em 2018, onde eu fiz muitos amigos e eu considerava amigos mesmo. A gente era muito, muito parceiro, muito unido, assim, em tudo que a gente fazia. Era igreja pequena, então a gente fazia tudo junto. E foi uma ruptura dolorosa quando eu vim para São Paulo. Teoricamente eu viria por um ano só para ser treinada aqui, para estudar, servir. Mais um ano virou alguns anos, né? Então as minhas amizades que eu tinha, que eram muito próximas lá na minha cidade, elas acabaram mudando pela dinâmica de mudança de estado. É muito difícil quando você está numa nova realidade, numa nova rotina. Você está mudando sua visão de mundo, você está sendo muito transformado, vivendo uma coisa muito intensa. É difícil manter a amizade online, né? Então foi difícil conseguir administrar, gerar manutenção nessas amizades. E acabaram que algumas foram se esfriando. Não que eu não tenha amor, não tenha carinho. Quando vejo meus antigos amigos, quando tenho a oportunidade de vê-los, né, sempre tento conversar, enfim, e tratá-los da mesma forma, porque o amor não muda. Mas hoje
acho que um pouco mais madura, eu consigo entender que não é culpa de ninguém, não é culpa deles, não é culpa minha, não é porque eu não dei importância ou porque eles não se esforçaram, mas faz parte, os ciclos mudam e as pessoas, elas acabam indo embora, sabe? Então, as estações vão mudar, você vai mudar, e muitas vezes as pessoas antigas não vão se encaixar na nova estação e tá tudo bem. Existem estações onde a gente tá mais sozinha mesmo, é um tempo nosso com o Senhor, sabe? E eu tenho experimentado muito isso agora. Eu morei por anos em comunidade, fiquei 3 anos morando numa casa cercada de mulheres, sempre numa casa com no mínimo 10 mulheres contando comigo. Então era uma vida muito comunitária, sempre muito agitada, sempre com muitas pessoas, muito animadas. A gente parecia estar num acampamento de férias o tempo todo. E isso mudou ao longo do tempo, porque essa estação também passou. E depois eu morei com mais 3 pessoas, que depois viraram 2, depois virou 1. Depois eu voltei para minha cidade, tive um tempo com a minha família. E agora retornei para São Paulo, morando sozinha. E é uma dinâmica completamente nova. Porque... E eu amo ficar sozinha, gente. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Sou uma pessoa que se energiza, eu me energizo sozinha. Eu gosto de ter meu espaço, então pra mim tá sendo um tempo de paz. Para honra e glória o nome do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, tem momentos em que você se sente sozinha. Em que eu gostaria de ter alguém pra conversar, pra partilhar as coisas. Pra, enfim, viver umas bobeiras que a gente quer viver, sabe? Fazer um brigadeiro, ver um filme. Coisas que eram muito rotineiras há anos atrás. Noite do cinema, noite do pijama, ficar conversado na cama, deitada até altas horas, bater muito papo, conversar muito. Eu não tenho mais isso. E, inclusive, essas mudanças drásticas, tanto de localização geográfica, quanto de ambiente espiritual, digamos assim, a mudança de igreja, a saída do movimento, a mudança de trabalho, a mudança de carreira, tudo isso fez com que minha dinâmica de relacionamento e amizade mudasse muito. Pessoas que eu amo, pessoas que eu considero, não estão mais presentes na minha rotina. E eu entendo isso, assim. É claro que existem rupturas que foram mais radicais, que não eram necessárias, pessoas que pararam de falar comigo porque eu saí daquele determinado ambiente, aí você percebe que não era uma amizade mesmo, porque vocês se escolheram, mas era uma amizade meio que conveniente. E, infelizmente, faz parte da vida. Então, eu tô aqui pra te dizer que independente da sua realidade hoje, da sua dinâmica hoje, com relação aos seus relacionamentos, muitos deles não vão ser para sempre. Vão existir momentos de mais solitude, onde será você e o Senhor, onde o Senhor vai te convidar mesmo para um momento onde você vai depender inteiramente dele. E isso é muito bom pra gente crescer, porque muitas vezes, sem perceber, a gente pode colocar as pessoas como uma muletinha ali, né? Quase como uma dependência emocional. E por mais que a gente ame as pessoas e andar em comunidade é importante, é bíblico, nosso primeiro e mais importante relacionamento precisa ser com o Senhor. Ele tem que ser o nosso melhor amigo, ele tem que ser a pessoa para quem a gente corre para contar primeiro as coisas, sabe? Mais importante do que ter gente orando por você o tempo todo é o seu relacionamento direto com Deus. Isso você não pode negociar, você não pode terceirizar. Então, se você está sozinha no momento onde você não tem muitos amigos, vale pensar um pouco sobre isso. Primeiro, você é uma pessoa agradável? Porque às vezes tem isso, né? A gente quer estar cercada de pessoas, cercada de amigos incríveis, mas a gente não é uma pessoa muito incrível de lidar, né? A gente não é uma pessoa muito fácil de conviver. Então vale uma autoanálise ali com o Espírito Santo para ver os pontos cegos, sabe? Para deixar o Senhor sondar nosso coração, nos quebrantar, nos transformar, para que nós sejamos pessoas agradáveis para convivermos em comunidade. Segunda coisa, será que você não está sozinha porque você está se isolando? Porque tem isso também. Às vezes, a gente vive sozinha porque a gente cria 50 muros ao nosso redor e a gente não deixa ninguém nos acessar. Aí fica complicado te ajudar, né? Você nunca vai pro rolê que te chamam, você não participa de uma célula, não vai num culto de jovens, eu falando pra mim mesma. Não faz nada com ninguém, tá sempre querendo tá ali com as mesmas pessoas que você conhece. É difícil fazer novos amigos assim, né? Até porque a gente vai envelhecendo, ficando madura. E, cara, fazer novos amigos dá trabalho.
Nossa, dá muito trabalho, gente. Às vezes eu tenho muita preguiça, quero dizer, tá? Às vezes vale mais investir nas minhas amizades antigas e gerar manutenção nelas do que ficar procurando amigo novo. A gente brinca internamente, eu e algumas amigas, que a gente não se organiza pra ter novos amigos, não. Que eu não tenho tempo pra ter novo amigo. Eu não tô conseguindo gerir nem os que eu tenho. Mas o ponto é que é incongruente você reclamar da sua solidão e você ser alguém inacessível, difícil de conviver. Sabe? Você ser uma pessoa que é muito, muito fechada, que você nunca se abre com ninguém, que você desconfia de todo mundo, que você tá traumatizado, não consegue se abrir. Então, esse é um ponto, esse é um problema que a gente precisa render ao Senhor e deixar Ele lidar também, né? Porque às vezes Deus quer nos presentear pessoas, Deus quer nos conectar, mas se a gente tá tão escondida que ninguém nos encontra, é complicado, né? Terceiro ponto, um conselho para você que talvez esteja se sentindo mais sozinha. Será que esse não é um tempo onde Deus está te convidando para isso? Será que não é um convite de Deus para você amadurecer, crescer no relacionamento com Ele, na dependência dEle? Será que Deus não está rompendo laços de pessoas que você está tentando manter na sua vida e que Deus quer que você deixe elas irem embora porque elas não encaixam mais no lugar onde Ele está te levando, pro patamar onde Ele está te levando? E quando eu falo patamar, gente, a gente tem o vício de olhar para novos níveis, patamar, sempre com uma visão de grandeza mundana, né? Tipo assim, nossa, porque você vai ficar mais rica, mais conhecida, mais influente. E nem sempre é isso. Às vezes é um patamar novo de intimidade, de rendição, de dependência, de renúncia. E isso vai requerer de você a coragem e a obediência radical para abrir mão do que for necessário, inclusive das pessoas. E em quarto lugar, todo mundo passa por essa sensação de solidão em algum momento. Todo mundo fica mais sozinho em algum momento. Não se sinta a pessoa abandonada, sabe? A pessoa esquecida. Acontece, gente. De novo, eu dou o meu exemplo. Eu tô morando sozinha agora. É claro que a minha vida vai ser mais solitária no geral. Mas eu orei por isso, eu quis isso, eu queria morar sozinha. Eu queria ter esse espaço, eu queria ter esse tempo. E eu preciso me alegrar nisso, né? Porque aí a bênção vem, aí tem o ônus, tudo tem ônus e bônus. Aí vem o ônus que é a solidão, nesse caso, em alguns momentos, e eu vou reclamar daquilo que eu pedi e orei a Deus para ter. Então, a gente precisa ser consciente, até mesmo das orações, daquilo que a gente espera alcançar na nossa vida, né? Eu acho que o mais importante é a gente discernir a fase que a gente está vivendo com Deus e entender o que Ele quer fazer em nós e através de nós nisso, sabe? Se você tá mais sozinha, provavelmente Deus tá te chamando mais pra perto. Ou pode ser que Deus tá querendo que você se exponha ao desconfortável, ao desconforto de ter que dar novos passos para construir novos relacionamentos. Ou pode ser que Deus esteja chamando a tua atenção para que você venha olhar para os amigos que você já tem e perceber e averiguar o quanto você tem investido neles. Porque é muito fácil, né, a gente se colocar no lugar de vítima e, ninguém liga pra mim, ninguém me manda mensagem, ninguém quer ser meu amigo, ninguém sai comigo. Mas você é essa pessoa? Você liga pra saber? Você se esforça pra estar presente? Você se esforça pra chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram? Sabe? Nós estamos prontas para sermos mulheres maduras que conseguem celebrar, porque eu acho que é mais fácil até a gente sentir empatia no momento de dor e conseguir abraçar alguém que está sofrendo, mas suportar a vitória do outro, a conquista do outro, a alegria do outro, muitas vezes quando a nossa vida está um caos, quando a gente não está conquistando o que aquela pessoa está conquistando, permanecer ali e se alegrar de fato é difícil, né? É um tratamento de caráter. Então, vale sempre, eu gosto sempre de levar o questionamento para mim, de maneira pessoal. E assumir a minha responsabilidade, tentar entender o que o Senhor deseja fazer com aquela situação. Não se permita ser a coitadinha da sua história, sabe? Independente se você tem 20 milhões de amigos, o que eu acho que é impossível, porque nós adultos não conseguimos gerir tantas amizades assim, ou se você está sozinha. Algo Deus está fazendo. Algo Deus quer te ensinar com isso. De alguma maneira você pode crescer com isso. Então busque esse crescimento do Senhor e aproveite a estação que você está vivendo. Se você está cercado de pessoas, aproveite, ame essas pessoas, sirva essas pessoas, invista nelas.
Pode ser sim que algumas dessas pessoas continuem caminhando com você a longo prazo. De todas as pessoas que eu conheci nos últimos anos e com quem me relacionei e criei, de certa forma, alianças, eu conto nos dedos as pessoas que continuaram na minha vida. Poucos e bons amigos, com quem posso contar, com quem posso ser eu mesma, para quem eu posso ligar chorando e ser vulnerável, e eu sei que eu não vou ser julgada, eu vou ser amada, eu vou ser encorajada, eu vou ser impulsionada para mais perto de Jesus. Não foi aquela multidão com quem eu convivia há anos atrás. Foram os poucos e bons amigos que o Senhor manteve na minha vida, que eu investi também meu tempo para que eles se mantivessem na minha vida, que essas pessoas também investiram, então foi uma coisa mútua. Mas eu sei que pode ser que daqui a um tempo eu case, eu mude de país, de estado, e as coisas mudem e eu preciso recomeçar de novo, sabe? Então, a vida adulta ela é feita de mudanças e a gente precisa aprender a ser resiliente e a confiar que o Senhor ele vai nos suprir em todas as estações da nossa vida, de diferentes formas. Pode ser que numa estação ele supra a sua necessidade de comunidade de uma maneira mais intensa, com mais pessoas. Pode ser que essa necessidade numa outra estação seja suprida com poucos e bons amigos. Pode ser que essa necessidade numa estação específica precise ser suprida somente no Senhor. Você nunca vai estar só, porque o Senhor sempre vai te acompanhar. E ainda que as pessoas vão embora, o Senhor, Jesus, é o Deus que não vai embora. Ele sempre está ali. Eu consigo ver claramente a mudança da minha dinâmica de relacionamentos ao longo dos últimos anos. Consigo ver claramente os poucos e bons amigos que se manteram. Mais do que isso, eu consigo ver claramente a mão do Senhor me acompanhando, me sustentando em todo o tempo. Ele nunca me deixou. Nos meus piores dias, mesmo conhecendo os meus piores lados, Ele esteve ali. Pessoas são importantes. Deus estabeleceu a igreja, a comunidade, ferro afia ferro. Não se feche para isso. Não é porque você foi machucada um dia, que você não vai ter bons amigos de novo. Inclusive, eu ouvi um conselho de um pastor, que foi meu pastor por alguns anos, que eu amo demais, muito. Eu amo essa família, que é a família Nunes. Uma vez o Dudu falou pra mim isso e eu sempre me lembro disso. Se a comunidade feriu, é na comunidade que você vai ser sarada. É se tratar por uma ferida aberta por pessoas se isolando. É se abrindo de novo, é se colocando disposta a correr riscos de novo que você vai ser curada de fato. Porque é ali, no meio do risco, que você vai vendo o que ainda não está tratado, o que ainda é uma questão, o que ainda é um desafio. E assim o Senhor vai trabalhando e vai te afiando e afiando as pessoas com quem convivem com você. Mas não se apegue demais, não tente segurar aquilo que Deus está pedindo para você soltar. Não seja como Samuel tentando se apegar a Saul, quando Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor e levado, sabe? As pessoas, infelizmente, não são para sempre, no sentido literal da palavra, porque ninguém é imortal. E os relacionamentos também não são, mas o Senhor sempre vai trazer o suprimento dele. Não descarte as pessoas, não lide com elas como se elas fossem você é substituível, você não importa. Não é bem por aí, tá bom? Não é assim que nós devemos amar o nosso próximo e viver em comunidade, segundo a Bíblia. E eu também não tô falando pra você ser uma pessoa super desconfiada, achando que a qualquer momento as pessoas vão te abandonar. Mas saiba que se isso acontecer, se elas te abandonarem, você sempre vai ter a rocha inabalável. Você sempre vai ter a companhia do seu Senhor, Salvador, Redentor, amigo, do seu Pai, com você. Então, as pessoas não são para sempre na nossa vida, muitas vezes. Faz parte da caminhada, tá tudo bem, e você pode contar com o Senhor, sempre, independente. Então, se você é uma pessoa super cheia de amigas ou não, eu espero que você tenha sido abraçada através desse vídeo, encorajada através desse vídeo, e que você saia daqui com uma consciência de que independente da estação da sua vida, Deus está contigo, Deus está trabalhando, e Ele vai, no momento oportuno, te conectar aos amigos dele. Seja amiga de Deus, seja amiga do Espírito Santo, seja alguém agradável, sirva as pessoas sem interesse, trate todos da mesma forma. Ame as pessoas sem esperar nada em troca. E o Senhor se encarregará
de te conectar às pessoas certas ao longo do caminho. Não faça das pessoas uma ponte para chegarem onde você precisa. Não fique buscando conexão para chegar em pontos. Deus te conectará. Não use as pessoas para conquistar coisas. Não inverta os valores. Seja alguém que esteja disposta a amar gratuitamente como o Senhor nos ama. E se você está se sentindo sozinha, tamo juntas. Somos web amigas, tá bom? Essa fase também vai passar. Você não vai ficar sozinha para sempre. E existe algo que o Senhor provavelmente quer te ensinar, te mostrar nesse tempo. Busque isso, tá bom? É isso. Esse foi o Papo com Camô de hoje. E até daqui 15 dias agora, hein? Um beijo.